Olá, pessoal. Essa aula é uma gravação da correção que eu passei para vocês da tarefa no caderno de atividades, página 20 a 29, tá? Primeiro eu passei a página 20 a 27, depois eu passei a página 28 e 29, e aqui vai estar a correção de todas elas. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, tá aqui nossa tela. Nós temos aí o primeiro exercício, que está na página 20 do caderno de atividades. Nós temos aí que os números naturais, nós temos que formar a sequência dos números naturais, depois do múltiplo de 5, múltiplos de 7, múltiplos de 9. Dos números naturais, vocês sabem que ele começa no zero e é infinito. Então, 0, 1, 2, 3, vocês vão colocar aqui os 12 primeiros. Então, os 12 primeiros vai do 0 até o 11. Os múltiplos de 5, você sabe que todo número você multiplica 5 vezes o primeiro número natural, que é 0, dá 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E vocês vão fazer essa sequência até completar 12 termos. Então, vai do 0 ao 55. Da mesma forma, os múltiplos de 7. Sempre nós multiplicamos pelo primeiro número natural, que é o 0. Então, se é os múltiplos de 7, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E você vai fazendo essa sequência até que você complete os 12 termos. 12 termos termina no 77. Da mesma forma, os múltiplos de 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. E assim por diante. Os 12 primeiros números, nós vamos completar com 99. Fácil, né? Completa a sequência com os no primeiro números naturais, depois múltiplos do 5, do 7 e do 9. O exercício 2 também é uma sequência. Você vê aí, observa na letra A, que nós temos o 0, 8, 16, 24, 32, 40. Então, você pode observar que aqui é a sequência dos múltiplos do 8. Então, se é a sequência dos múltiplos do 8, depois do 40 vem quem? O 48, 56, 64, 72. O próximo número é o 80. Qual a justificativa? A sequência formada pelos múltiplos de 8. Na letra B, você tem o 0, você tem que completar esse primeiro campo, e você observa aqui que a sequência ela é feita, 55, 100, 125 pelos múltiplos de 25. Então, o primeiro número que vem aqui é o 25, e depois do 150, o próximo número é o 175. A sequência é formada pelos múltiplos do 25. Vamos agora ao exercício 3, também são sequências. As sequências são múltiplos do 11, tá? Porém, você só vai chegar até os 50. Você sabe que os múltiplos do 11 também são infinitos, mas quando chega a 50 ou próximo a 50, ou no caso tem que ser menor, tá? Você vai parar. Então, 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. 11 vezes 4, 44. A gente para aqui, porque o próximo é o 55. E 55 é maior que 50, então a gente para aqui no 44. Na letra B, são os múltiplos de 15. Só que você vai parar quando você chegar perto de 100. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. A gente para no 90 porque o próximo número seria 105. 105 é maior que 100. Então, a gente para aqui no 90. Na letra C, múltiplos de 18. Porém, a gente quer os múltiplos de 18 maior que 50, menores que 100. Maior que 50, nós temos o 54
depois vem o 72 e depois o 90. Exercício número 4, nós temos aqui os números 56, 45, 40 e 35. Qual deles é múltiplo de 4 e de 7 ao mesmo tempo? Olha só, 45 a gente sabe que é múltiplo de 5, tá? Então não é possível nem do 4 nem do 7. 40. O 4 vezes 10, 40, mas não tem nenhum número que eu multiplico 7 que dê 40, então não é dos dois. 35, 7 vezes 5, 35, mas o 4 não tem nenhum número que eu multiplico que dá 35. Agora, 56 tanto é múltiplo de 4 quanto é múltiplo de 5. Então, letra A. Exercício 5. Em qual situação um número natural é divisível por outro número natural? Quando a divisão do primeiro número pelo segundo é exata. Então, para que um número seja divisível por outro número, um número natural seja divisível por outro número natural, quando você faz essa divisão, o resultado ou quociente tem que ser exato, não pode ter resto, tá? Senão ele não é divisível. Existe divisão de um número qualquer por zero? Não, não existe. Falei para vocês em sala que nós não podemos dividir, não podemos fazer nenhuma divisão pelo número zero. Não existe isso. Qual número é múltiplo de todos os números? O zero. Vocês viram aqui no primeiro exercício que todos os números nós multiplicamos primeiramente pelo primeiro número natural. Quem é? O zero. E todo número multiplicado por zero é zero. Letra D. É possível determinar o maior múltiplo de um número natural diferente de zero? Não, não é possível, porque a sequência dos números, ela é infinita. Exercício 6. Qual é o número mais próximo de 25.348 que é múltiplo de 10? Os múltiplos de 10, você sabe que ele vai terminar em zero. 0, 10, 20, 30, 40, 50, infinitos. Então, você sabe que termina em zero. Você sabe, então, que os números próximos, que vão ser divisíveis por 10 aqui no 25.340, vai ser o 25.340 e o 25.350. São os únicos que terminam com zero. Então, quem vai ser divisível por zero são apenas esses dois. Qual deles está mais próximo de 25.348? Quem está mais próximo é o 25.350, que ele está apenas a 2 unidades do 25.348. O exercício 7, nós temos esse número 4.580.254, é múltiplo de 7. Dos números abaixo, também é múltiplo de 7. Qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Olha só, a gente faz a divisão, se essa conta der exata, você sabe que esse número é múltiplo de 7, tá? Exercício 8. Os 10 primeiros múltiplos de 4. Então, do 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. São os 10 primeiros. Aqui é fácil, né? Os 10 primeiros múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e 108. Múltiplos comuns do 4 e do 12. Aqui, ó. Olhando os múltiplos do 4 e olhando os múltiplos do 12, quem que se repete? O 0, depois o 12, depois o 24, ó, tem em ambos, e aqui o 36. Dessa sequência dos 10 primeiros múltiplos de 4 e de 12, nós encontramos o 0, 12, 24 e 36. Faz parte da sequência dos múltiplos do 4 e do 12. Qual desses é o menor? A gente desconsidera o 0, tá? Porque todos os múltiplos têm o 0, então nós vamos desconsiderar o 0 como menor. Nós vamos considerar o próximo número como menor múltiplo. Então, aqui, no caso, é o 12. O MMC nada mais do que isso.
você acha os múltiplos aqui, por exemplo, do 10 e acha os múltiplos do 15. Quais os que se repetem? Ó, o 0, depois nós temos aqui repetido o 30. A gente desconsidera o 10, quem que é o menor? O menor é o 30. Aqui, nós vamos achar o MMC, quer dizer, o mínimo múltiplo comum do 8, 16 e 20. Coloca a sequência dos múltiplos do 8, a sequência dos múltiplos de 16 e a sequência dos múltiplos de 20. Desconsiderando o 0, que repete em todos, qual o próximo número que vai repetir nas 3 sequências? O próximo número que vai repetir é apenas o 80, ó. Então, o 80 é o mínimo múltiplo comum do 8, do 16 e do 20. No exercício 10, a fim de treinar para uma competição, Lívia começou a nadar de 2 em 2 dias e ela também corria de 3 em 3. Ela iniciou o treino de natação e corrida no mesmo dia. Quer dizer, vamos dizer que hoje ela fez o treino de competição, fez o treino de natação e o treino de corrida. O treino de natação ela vai fazer a cada 2 dias. E o treino de corrida ela vai fazer a cada 3 dias. Faz aí os múltiplos do 2 e os múltiplos do 3. Desconsidera o 0. Qual que é o menor múltiplo que nós encontramos nas duas sequências? O 6. Isso quer dizer que a cada 6 dias ela vai fazer os 2 treinos no mesmo dia, tá? 11. 2 irmãos que moram em cidades diferentes das de seus pais foram visitá-los no mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, foi o irmão mais velho e o irmão mais novo. O mais velho, ele vai visitar a cada 2 dias, e o mais novo a cada 4 meses. Sendo assim, em quais outros meses deste ano, os irmãos vão visitar os pais ao mesmo tempo? Então, vamos lá. Os 2 foram em janeiro, o irmão mais velho vai a cada 2 meses, então pula 1, março, pula 1, maio, pula 1, julho, pula 1, setembro, pula 1, novembro, pulou dezembro. Acabou, é só até o final do ano. O mais novo vai de 4 em 4 meses, então pula fevereiro, março, abril, em maio. Junho, julho, agosto, em setembro. Outubro, novembro e dezembro, ele iria no próximo mês, porém a gente só vai considerar o ano. Quando que eles vão ao mesmo tempo na casa dos pais? Então, tirando janeiro que eles foram juntos, maio e setembro. Nós temos aqui o exercício 12, no número da casa de Júlia, ó, começa com 3, o número do meio é 4, o algarismo que indica a ordem das unidades, ó, esse daqui, ele caiu. Sabendo que o número da casa é múltiplo de 2 e de 5, descubra qual é esse número. Olha só, múltiplos de 2 quer dizer que ele vai terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. E múltiplos de 5 vão ser em 0 e 5. Como que ele pode ser múltiplo de 2 e de 5 ao mesmo tempo? Se ele tiver o 0 no final, que aí ele é múltiplo de 2 e ele é múltiplo de 5. Então, o único número que cabe aqui é o 4. O número da casa da Júlia é 340. Exercício 13. 3 comissárias de bordo vão regularmente ao Nordeste. A primeira comissária de bordo, ela viaja de 12 em 12 dias. A segunda de 15 em 15 e a terceira de 20 em 20. Se hoje elas foram juntas para o Nordeste, daqui quanto tempo elas vão viajar juntas novamente? Então, você vai fazer os múltiplos que viaja de 12 em 12, então, múltiplo de 12, os múltiplos da que viaja de 15 em 15, os múltiplos do 15, e os múltiplos da que viaja de 20 em 20, os múltiplos de 20. Vocês vão fazer alguns números, ó. Vocês vão desconsiderar o 0. Qual que é o menor que se repete? Ó, repetiu aqui o 60, aqui tem 60 e aqui tem 60. Antes disso, nenhum se repetiu. Então, o menor número que
aparece aqui nos 3 múltiplos é o 60. Elas vão viajar juntas novamente daqui a 60 dias. Exercício 14, na página 23. Esmeralda tem de olhos vendados, retira cartões de uma urna contendo inicialmente 100 cartões. Cada cartão, ele tem um número, e esses 100 cartões estão numerados de 1 ao 100, tá? Então, não vai repetir, vai do número 1 ao número 100. Cada um com número diferente, como eu disse, não repete. Qual é o número mínimo de cartões que Esmeralda deve retirar para ter certeza de que o número do cartão seja um múltiplo de 4? Então, há 100 cartões na urna. Os números dos cartões que são múltiplos de 4, aí você acha os múltiplos de 4. Quais são múltiplos de 4? O 4, o 8, 12, 16, 20, você vai chegar aqui até o 100. Você vai encontrar aí 25 números. Se tem 100 números, 25 são números de 4, são múltiplos de 4. Vamos supor que ela tenha má sorte e ela tire todos os que não são números múltiplos de 4 primeiro. Ela vai tirar, então, se ela tinha 100, 25 são números múltiplos de 4, sobram 75. Do 76º cartão, todos serão múltiplos de 4. Então, pode acontecer dos 75 primeiros cartões que ela tirar, nenhum ser múltiplo de 4. A partir daí não vai ter como. Os outros 25 cartões são múltiplos de 4. Então, se ela tiver bastante má sorte, nenhum sai múltiplo de 4, a partir do 76º cartão, aí vai indicar um número que é múltiplo de 4. Exercício 15, vai fazer aí o MMC do 12 e do 9. MMC, mínimo, múltiplo comum. Coloca aqui os múltiplos do 12, coloca os múltiplos do 9, desconsidera o 0. Quem é o próximo que repete aqui nos dois, que é o menor? 36. MMC do 12 e do 9, 36. O MMC do 2, do 5 e do 6. Faz aí os múltiplos de 2, faz os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. Desconsidera o 0. Qual o número que repete primeiro? Nos 3. Nós vamos ter que chegar aqui nos múltiplos de 2, pelo menos até o 30, porque antes do 30, nenhum repete, tá? Então, 30 no 2, 30 no 5, 30 no 6. Então, o MMC de 2, 5 e 6 é 30. Faz aí os múltiplos na letra C do 7 e do 8. Desconsidera o 0, o menor número que vai repetir é o 56. Da letra D, agora é com você, escolha um dos itens anteriores e elabore um problema que envolva em sua solução o menor múltiplo comum. Vocês podem colocar um atleta treina corrida e bicicleta, e ele faz treino de corrida a cada 3 dias, tem treino de bicicleta a cada 6 dias. Quando que ele vai fazer um treino de bicicleta e de corrida no mesmo dia? Aí aplica o MMC e você tem um resultado, tá? Aí é de vocês. Pode fazer um bem parecido com esses que nós vimos aí. O exercício 16, numa reunião da comunidade do bairro, cada uma das 125 pessoas presentes recebeu um número diferente. Foi do 1 até o 125. Então, cada pessoa recebeu um número. Em um dado momento, foi feita uma lista das pessoas com números par e das pessoas com múltiplos de 3, que deveriam participar de um projeto. Algumas pessoas reclamaram, dizendo que seu nome aparecia 2 vezes na lista. Quantas pessoas apareceram 2 vezes na lista? Olha, só vai aparecer na lista 2 vezes quem desses 125 números for ao mesmo tempo par e ao mesmo tempo múltiplo de 3. Então, vocês vão encontrar aí os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Quem que repete? Vai repetir 6, o 12,
do 1 ao 125. Faz todos os múltiplos de 2 e todos os múltiplos de 3. Quais números que se repetem? Se repetem o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, o 54, o 60, o 66, o 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120. Se você contar aqui, você vai encontrar 20 números. Então, 20 pessoas aparecem com seus números nas duas listas, uma lista dos múltiplos de 2 e uma lista dos múltiplos de 3. Resposta, letra C. Agora a gente vai trabalhar, a gente viu até agora múltiplos, certo? Agora são os exercícios referentes aos divisores de um número natural. Nós vamos usar muito a palavra múltiplo, fatores, divisível ou divisor. Observa que nós temos 8 vezes 7, igual a 56. 8 é um fator, 7 é um fator, 56 é um produto. Aqui, esse 56, lembrem-se que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se o resultado 56, se eu dividir 56 pelo fator 7, eu encontro o 8. Se eu dividir o 56 pelo fator 8, o meu resultado é 7. Aqui, da mesma forma, 7 vezes 9 igual a 53. Fazendo a inversão, que é a divisão, se eu pegar esse 63 e dividir pelo fator 7, eu encontro 9. Se eu dividir 63 pelo fator 9, eu encontro 7. Então, respondendo, 56, ele é múltiplo de 7. 8 é divisor de 56. 56 é divisível por 8. 7 e 8 são fatores de 56. 7 é divisor de 63. 7 e 9 são fatores de 63. 9 é divisor de 63 e 63 é divisível por 7. Quando a gente trabalha com os múltiplos, nós colocamos o M e o númerozinho que nós vamos encontrar o múltiplo. Quando a gente vai achar os divisores de um número, nós vamos colocar o D de divisor e dentro do parênteses esse número. Então, divisores do 12. Lembrando que múltiplos são infinitos, divisores é diferente, divisores são finitos, termina no próprio número, porque todo número é divisível por ele mesmo, 12 é divisível por 12. Então, quando nós chegamos no 12, ou no próprio número, nós vamos parar. Primeiro, nós verificamos pelos números naturais, porém, nós não utilizamos o zero, porque um número não pode ser dividido por zero. Nós começamos do 1. O 12 pode ser dividido por 1? Sim, porque 12 dividido por 1 é 12. O 12 pode ser dividido por 2? Sim, porque 12 dividido por 2 é 6. O 12 pode ser dividido por 3? Sim, porque dá 4. O 12 pode ser dividido por 4? Sim, dá 3. O 12 pode ser dividido por 6? Sim, dá 2. E o 12 dividido por 1 é 12, é 1. Então, os divisores do 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Da mesma forma, você vai fazer aqui do 7, do 10 e do 38. Do 10, os divisores do 10 é o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Do 7 é 1 e o próprio 7, ninguém mais divide 7. Do 38, o 1, o 2, o 19 e o próprio 38. Observem que o 1, é divisor de todo mundo, tá vendo? Qual é o divisor de todos os números naturais? O número 1. A sequência dos divisores de um número diferente de zero é finita ou infinita? Eu expliquei para vocês que ela é finita, tá vendo? Ela termina quando você alcança a divisão pelo próprio número, então ela é finita. 19.
Para obter os divisores dos números diferentes de zero, devemos procurar todas as multiplicações entre dois números naturais, cujo produto seja esse número. Usando esse procedimento, determine aqui os divisores do 30. Os divisores do 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Do 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Do 16, 1, 2, 4, 8 e 16. Do 48, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. Do 50, 1, 2, 5, 10, 25 e 50. E do 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Você observou aqui, ó, todos eles têm o número 1. Vamos lá. Considerando os números do quadro, faça o que se pede. Primeiro, circula quem são os divisores do quadro. 1 divide 4? Sim, então circula. 2 divide 4? Sim, 4 dividido por 2 é 2. O próprio 4 divide 4? Sim, 4 dividido por 4, 1. Daqui, nenhum mais pode dividir 4. É o 1, o 2 e o 4 que você vai circular. Agora, vai marcar com X os que dividem 8. 1 divide 8? Sim, então marca um X. 2 divide 8? Sim, marca um X. O 3 não. O 4 divide 8, marca um X. O 5 não, o 6 não, o 7 não. E o próprio 8 divide 8? Sim, então marca um X. Então, de acordo com o quadro, você vai colocar verdadeiro e falso. 4 é divisor de 8? Os divisores de 8 estão com X. Olha aqui. 4 está com X, é divisor de 8, verdadeiro. O 8 é múltiplo de 8? Sim. 8 vezes 1, 8, verdadeiro. 4 é divisível por 8? Não. A gente não tem um número menor do que o outro divisível. 8 é divisível por 4, mas 4 não dá para dividir por 8. 4 dividido por 8 não dá um número natural, vai dar um número... vai dar uma fração ou um número decimal, tá? O maior divisor comum de 4 e 8 é o 4? Sim, o maior número que divide o próprio 4 e o 8 é o 4, verdadeiro. 2 e 4 são fatores de 8? Em 2 vezes 4, 8? Sim, ó, fatores, o 2 é fator, o 4 é fator e o 8 é produto, então verdadeiro. Considere esses números que você tem aqui, ó. Quais deles são divisíveis por 3? Lembra que eu falei com vocês que para ser divisível por 3, você soma os algarismos do número, e se for um múltiplo de 3, esse número é divisível por 3. Somando o primeiro número, 503, você tem 5 mais 0 mais 3, vai dar 8. 8 não é divisível por 3 ou não é múltiplo de 3, não é possível. O 5 e o 4, somando, dá 9. 9 é múltiplo de 3, então 54 é divisível por 3. 102, 1 mais 0 mais 2, dá 3. 3, eu posso dividir 3 por 3, então 102 é divisível. 408, 4 mais 8 dá 12. 12 é múltiplo de 3, então 408 também. 13, 3 e 1, 3 e 1 dá 4, não é divisível por 3. 702 dá 9. 9 é múltiplo de 3, então 702 é divisível por 3. E aqui, o 1012, 2, 3, 4. 4 não é possível. O 1011, 1, 2, 3. 3 é divisível por 3, então 1011 entra. 206 não, porque dá 8. 8 não é divisível por 3. Então, esses aqui são os números daqui que nós temos que são divisíveis por 3. E quais são divisíveis por 9? Os divisíveis por 9, você tem que somar os números e ele tem que ser um múltiplo de 9. Os únicos que nós temos aqui é o 54 e o 702, ó. 5 mais 4, 9. 9, posso dividir por 9, dá 1. 702, 7 mais 2, 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, só esses dois números são divisíveis por 9.
Aqui o exercício é a mesma coisa. Vocês têm esses números aqui e vão colocar aqui embaixo quem é divisível por 2. Lembre-se que para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Quem que é par aqui? O 100, o 24, 540, 980, 200, 176 e 1000. Esses são divisíveis por 2. Divisíveis por 4, você tem que pegar a unidade e a dezena. O número que você tiver tem que ser múltiplo de 4. Ó, 27 não é múltiplo de 4. 00, tá. Além da unidade e dezena, se você tiver dezena e unidade e dezena, perdão, unidade e dezena for 00, ele é múltiplo de 4. Então, o 100 é múltiplo de 4. 24, ó, unidade e dezena, 24 é múltiplo de 4. Aqui, 540. Unidade e dezena, 40. 40 é múltiplo de 4. Unidade e dezena, 80. 80 é múltiplo de 4. Então, todos esses que eu estou falando que são múltiplos de 4, eles entram aqui embaixo. 200 termina com 00, é múltiplo de 4. 76 é múltiplo de 4. Aqui, 00 é múltiplo de 4. 45 não é, 65 não é. Quais que são divisíveis por 5? Desses números aqui, todos que terminarem em 0 ou 5 são múltiplos de 5. Então, é o 100, 540, 980, 200, 1000, 45, 365. E quais são os divisíveis por 8? Da mesma forma que você encontrou os divisíveis por 4, você vai encontrar os divisíveis por 8. Porém, você vai olhar não só a unidade, dezena e centena. Unidade e dezena, você vai olhar a unidade, dezena e centena, tá? 27 não é múltiplo de 8. 100 é múltiplo de 8. 24 é múltiplo de 8. Opa, 100 não. Ele tem que ter 3 zeros, ó. 3 zeros, senão ele não é múltiplo de 8. O 1000 que é, perdão aqui. Aqui é o 1000, tá? O 100 não é múltiplo, o 24 é, porque 8 vezes 3, 24. 540 é múltiplo de 8. Opa, 540 não. 540, 5, 6, 7, não, ó, 540 não. 980 não é múltiplo de 8. 200 não é múltiplo de 8. 220 200 é múltiplo de 8, sim. Então, é o 24, o 200, 176 e o 1000. Esses 4 aqui são múltiplos de 8. Escreva os 10 primeiros múltiplos de 6, que são maiores que 40. Para ser múltiplos de 6, vocês sabem que tem que ser múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Escreva os 10 primeiros maiores que 40. Vocês sabem que 6 vezes 6, 36, é menor que 40. O próximo é 6 vezes 7, 42. Então, 42. Escreveu os 10 primeiros, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. Esses números são divisíveis por 2. Explique sua resposta. Sim, porque são pares. E por 3? Sim, porque para cada número, a soma de seus algarismos, se eu somar os algarismos aqui, de cada um desses números, eles serão divisíveis por 3. Então, vocês lembram que todo número, que ele é divisível por 6, ele obrigatoriamente é divisível por 2 e por 3. C. Escreva a regra prática para descobrir sem efetuar a divisão se o número natural é divisível por 6, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Liste os números múltiplos de 9 que são maiores que 895 e menores que 1000. Então,
maiores que 895, que vai ser múltiplo de 9, só o 900, ó. 900 vai dar 9, se eu somar aqui os algarismos. Depois, 909, 918, aí você faz o 900 mais a tabuada do 9, ó. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. E acrescenta o 900. Até 1000, acabou no 999. Calcule a soma desses algarismos. O 900 é o 9 mais 0 mais 0, que é igual a 9. O 909 é o 9 mais 0 mais 9, que é igual a 18. 918 é o 9 mais 1 mais 8, que é igual a 18. Todos eles, ó, você vai somar os algarismos e vai dar 18. Quem que é diferente? O primeiro, que é 900, que vai dar 9, e o último, que é o 999, que é o 9 3 vezes, vai dar 27. A soma de todos os outros algarismos é 18. Desses números aqui, ó, de 900 até 999. Letra B, escreva a regra prática para descobrir, sem efetuar a divisão, se o número natural é divisível por 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos desse número for divisível por 9. Quer dizer, você soma os algarismos, se for um múltiplo de 9, ele é divisível por 9. Quando o número é divisível por 10? Quando o algarismo das unidades for 0. Descubra o número que apresenta 4 ordens. Ó, 4 ordens. Ordem 1, 2, 3 e 4. Então, você sabe que é um número que vai estar aqui na unidade de milhar. É formado por uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar aqui. O algarismo 7 ocupa a ordem das centenas. Então, tá aqui. 1700, a gente já sabe. Algarismo 4, a ordem das dezenas, tá aqui, 1740. Agora, quem que é a unidade? Esse número tem que ser divisível por 9. Então, para que ele seja divisível por 9, a gente tem que somar os algarismos, e ele tem que ser um número que possa ser, a soma dele seja um número que é divisível por 9. A gente já tem o 1, já tem o 7, já tem o 4. 1 mais 7 mais 4 dá 12. Para que esse número seja um número que é múltiplo de 9, ele tem que ser um número. Qual que é o próximo número número que é divisível por 9, que acima do 12? Só vai existir o 18. Quantos números faltam para alcançar do 12 para o 18? 6. Então, aqui o único número que cabe aqui é o 6, porque 1 mais 7 mais 4 mais 6 vai dar 18. 18, a soma dos algarismos, é um número divisível por 9. 27. Qual é o maior número divisível por 6 que se pode formar com os algarismos 5, 6, 7 e 9, sem repeti-los? Bom, para ser divisível por 6, esse número tem que terminar no número par. O único número par que tem aqui é o 6. Para ser maior, então, ele tem que começar com 9. E depois ele tem, o maior número depois do 9 é o 7 e depois o 5. 9.756, tá? Para ele ser divisível por 6, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, mas aí, por 3, é só somar os algarismos, e por 2 ele tem que ser par. Observe os números de visitantes nos museus. Aqui nós temos o nome dos museus e o número dos visitantes. Usando os critérios de divisibilidade, quais desses aqui são divisíveis por 2? Para ser por 2 tem que ser número par, ó. O único que é par aqui é esse daqui, 150.472, que é o Museu da Casa Brasileira. Tá aqui. Para ser divisível por 3, você vai somar os algarismos e ver qual deles
pode ser divisível por 3. Vocês, com certeza, vão encontrar o 209.097 e o 116.487, apenas esses dois. Divisível por 4, você vai ter que olhar para a unidade e dezena de cada um e verificar qual deles é um múltiplo de 4. E aí nós só encontramos um, que é o 150.472, tá? Ó, 72, unidade e dezena. 72 é um múltiplo de 4. Por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Só tem um aqui, ó. 425.575. Por 6. Por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ó. Não tem nenhum aqui por 2 e por 3 que se repete. Então, não tem divisíveis por 6. Por 8. Por 8, você vai olhar a unidade, dezena e centena. E você vai ver se esse número é múltiplo de 8. Se 472 é múltiplo de 8, então só esse número aqui é possível ser dividido por 8, por ser divisível por 8. Por 9, da mesma forma, você soma os algarismos e tem que ser um múltiplo de 9. Nós vamos encontrar apenas o 209.097, 116.487. E por 10, tem que terminar em 0. Não tem nenhum. Não tem números divisíveis por 10 nesses números aqui da tabela. Exercício 29. Quais são os possíveis algarismos que M pode assumir para que o número 12M seja divisível por 3? Ó, M é uma incógnita. Aqui é um número. Esse número, ele tem que ser divisível por 3. Então, que número que o M pode ser? Para ser divisível por 3, você vai somar os 3 algarismos e esse número tem que ser divisível por 3. Se eu somar 2 e 1, eu encontrei 3, certo? Então, aqui ele pode ser, o M pode ser 0. Se for 0, 2 e 1, vai dar 3, é divisível por 3. Se eu colocar 1 mais 2 mais 1, vai dar 4, não é divisível por 3. Se eu colocar o 2, vai dar 1 mais 2 mais 2, vai dar 5, também não é divisível por 3. Se eu colocar o 3, vai dar 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. 6 é divisível por 3. Então, seguindo esse procedimento aqui, para outros valores, concluímos que M pode ser 6 e M pode ser 9. São os dois que vão formar números divisíveis por 3, tá? Então, 1, 2, ou aqui é 6, ou aqui é 9. Exercício 30. Quais são os possíveis algarismos que S pode assumir para que o número 3.280 e alguma coisa seja divisível por 5? Aí esse S tem que ser 0 ou tem que ser 5. Então, ou é 3.280 ou é 3.285. São as duas opções que esse S pode ser. 31. Em um jogo, há 28 fichas azuis, 42 verdes. Todas elas devem ser distribuídas entre os participantes sem deixar sobras. O número de fichas azuis deve ser o mesmo para cada jogador, assim como a de verde. Então, de acordo com essas informações, a gente vai responder: esse jogo pode ter 2 participantes? Para ter 2 participantes, você tem que dar a mesma quantidade de fichas azuis e verdes. 28 dá para dividir por 2? Dá, é par. E 42 dá para dividir por 2? Dá, é par. Então, sim, esse jogo pode ser jogado por 2 participantes. Vai ficar 14 fichas azuis para cada um
e 21 fichas verdes para cada um. E 4 participantes? Não, porque cada participante poderá receber 7 fichas azuis, mas 42 fichas verdes não pode ser distribuído igualmente em 4 participantes. Ó. 28 é múltiplo de 4, mas 42 não é. Então, não é possível você dividir esse jogo, jogar esse jogo com 4 participantes, porque senão vai sobrar ficha ou vai faltar ficha. Exercício C. Qual que é o maior número de pessoas que pode participar desse jogo? Para a gente saber qual a maior quantidade de pessoas, a gente vai fazer aquele MDC. Maior divisor comum de quem? Do 28 e do 42, porque eu tenho 28 fichas azuis e 42. Eu quero saber o maior número possível que vai se repetir, quer dizer, que é a mesma quantidade para ambos. Acho os divisores de 28 e acho os divisores de 42. Do 28, você sabe que é 1, o 2, o 4, o 7, o 14 e o 28. Do 42 é 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 14, o 21 e o 42. Qual que é o maior que se repete? O 14. Então, esse jogo pode ter até 14 jogadores, porque 28 dividido por 14 dá 2 fichas para cada um. 42 dividido por 14 dá 3 fichas para cada um. E todo mundo fica com a mesma quantidade de ficha. Nós temos aqui, no exercício 32, uma confecção tem 1.530 botões. Ela vai e precisa entregar a certa loja uma encomenda de blusas iguais a esse daqui, ó. A blusa tem 6 botões, estão vendo? É possível produzir blusas iguais a essa utilizando os botões, 1.530 botões, sem ter nenhuma sobra? Então, você tem que saber se esse número é divisível por 6. Como que eu sei que o número é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3. Por 2 ele é? É, porque ele é par. E por 3, somos algarismos. 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, sim, esse número é divisível. Eu posso dividir por 6 e não vai sobrar, vai ser exato. Agora eu tenho um faqueiro. Esse faqueiro tem 4 peças, composta por garfo, faca, colher maior e a colher de sobremesa, tá? Tem que ter a mesma quantidade de cada um deles, a mesma quantidade. Na letra A, é possível que o faqueiro tenha ao todo 130 peças? Olha, se tem 4 peças diferentes, esse número 130 tem que ser possível dividir por 4, que senão não vai dar, e não é possível, tá? 130, ó, se eu pegar aqui a unidade, a dezena, 30, 30 não é múltiplo de 4, então esse 130 não é divisível por 4. Não é possível você ter a mesma quantidade de peça do faqueiro. Então, não é possível, pelo critério de divisibilidade por 4, não. E 128? 28, ó, unidade dezena, 28 é múltiplo de 4. Então, esse número eu posso dividir por 4, que vai dar exato. Então, sim, 128 dividido por 4 dá 32. Vai ser 32 peças de cada um. Exercício 34 é para você colocar aqui os divisores do 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Os divisores do 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora, dos dois, qual que é comum? Qual que se repete? Repete o 1, repete o 2, repete o 3, repete o 4, repete o 6 e repete o 12. Então, aqui. Qual deles é o maior? O maior aqui é o 12. Então, o máximo divisor comum é o 12. Vai fazer a mesma coisa nos exercícios do 35, o A, B, C. Ó, o A, MDC do 40, 16. Vão achar os divisores do 40, achar os divisores do 16, que do 40 é 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. E do 16, 1, 2, 4, 8,
16. Qual é o maior que se repete? Ó, repete o 1, repete o 2, repete o 4 e repete o 8. Qual que é o maior? O 8. Esse é o MDC. A mesma coisa no exercício B, 21 e 28. Divisor 21, 1, 3, 7, 21. Divisores do 28, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Qual que é o maior que repete? O 7. O MDC do 15 e do 30. Do 15, 1, 3, 5 e 15. Os divisores do 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Os divisores do 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Qual que é o maior que vai repetir? O 5. Então, o MDC 15, 20 e 30 é o 5. Exercício 36. Em um evento serão distribuídos 80 bonés e 120 chaveiros. Para facilitar a entrega desses itens, o organizador vai montar caixas com a mesma quantidade de brindes em cada uma. Não pode ter sobra. Cada caixa, ela vai conter apenas um brinde, uma só para boné e uma só para chaveiro. Sabendo que ele deve usar a menor quantidade de caixas, mas contendo a maior quantidade de brindes em cada uma delas, a gente vai responder aqui. Quantos brindes devem ser colocados em cada caixa? Para você saber o máximo que eu posso dividir em cada caixa sem que tenha resto, você vai achar os divisores e o maior divisor comum entre eles, que é o MDC. Então, primeiro você acha os divisores do 80, que é a quantidade de bonés. Depois você acha os divisores de 120, que é a quantidade de chaveiros. Está aqui, ó, os divisores de 80 e os divisores de 120. Vocês têm vários aqui que se repetem. O 1 repete, o 2, o 5 repete, o 8 repete, o 10, o 20. Qual deles que é o maior que repete? O 40. Então, qual a quantidade máxima de cada brinde eu posso colocar em cada caixa? 40. Então, se eu tenho na caixa 80 bonés e 120 chaveiros, o máximo que eu vou colocar em cada caixa é 80, tá? Perdão, 40. Eu falei 40 aqui, ó. Máximo divisor comum que se repete aqui é o 40. Então, cada caixa vai com 40 brindes. Quantas caixas serão utilizadas para guardar todos os brindes? Ó, se nós temos 80 bonés e eu vou separar de 40 em 40, 2 caixas. Se nós temos 120 chaveiros e eu vou separar de 40 em 40, eu vou utilizar 3 caixas. Então, 2 caixas de boné e 3 caixas de chaveiro, nós vamos usar no total de 5 caixas. Exercício 37. Pretende-se dividir 2 cordas em pedaços do mesmo tamanho. Que o comprimento seja o maior possível. Ó, a gente está falando do maior. Se é o maior, a gente já sabe aí que é o máximo divisor comum. Se uma corda tem 144 metros e a outra 96, qual que é o maior pedaço que eu posso cortar, que eu vou fazer a mesma quantidade em ambas as cordas? Então, você vai achar, primeiramente, os divisores de 144, que é 144 metros da primeira corda, os divisores de 96, que são os 96 metros da segunda corda, e vocês vão separar aqui o que vai repetir, todos os que repetem. Qual que é o maior dos que se repetem? O 48. Então, essas cordas podem ser cortadas em 48 metros, e aí nós vamos ter a mesma quantidade, a mesma metragem em todos os pedaços, tá? Aqui termina a página 27, que é a primeira tarefa que eu passei. E na semana passada, na quinta-feira, eu pedi para que vocês fizessem a página 28 e 29, que nós vamos corrigir agora. Vamos terminar toda essa parte do caderno de atividades. Agora, a gente está falando de números primos. Números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? E é o que vem falando aqui. E com base nessas informações,
verifique os números 28 e 56 se são perfeitos. O 28, para ser um número perfeito, você vai fazer os divisores do 28 e os divisores do 56. Vai somar todos os algarismos, menos o próprio número, que é o 28 aqui. Vai somar o 1 mais 2, o 4, o 7, o 14. Dá quanto? Aqui deu 28. Então, esse número é um número perfeito. Os divisores de 56, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 e 56. Desconsiderando 56, soma todos os outros algarismos, vai dar 64. Não deu 56, passou. Então, esse número não é perfeito. O único que é perfeito é o 28. 39. Responda as perguntas a seguir. O que é o número primo? O número primo é o número que apresenta dois divisores, o 1 e ele próprio, tá? O 7, por exemplo, é o número primo, o 5 é o número primo, o 3, o 11, o 13, qualquer um desses que você colocar aí está correto. Exercício B. O que é um número composto? Número composto são o contrário do que é o número primo. Ele vai ter mais de dois divisores. Se o número primo é divisível por 1 e por ele mesmo, o número composto ele vai ter mais divisores. Por exemplo, 4. 4 é divisível por 1, ele é divisível por 2 e por ele mesmo. São 3 números. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8, por ele mesmo. O exercício 40, vocês têm que preencher essa tabela aí, vocês têm a coluna na vertical e a coluna na horizontal. Vai multiplicar a vertical com a horizontal. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. E assim por diante, tá? O último aqui é 13 vezes 13, que vocês vão colocar aqui, 144. Quantas dessas casas conterão números primos? Depois que vocês fizerem o quadro, vocês vão ver quais deles são números primos. 12 números aqui serão números primos, tá? Começando do 1 e vai terminar no 144. Entre 1 e 144, 12 números são primos. Escreva o menor número primo de 1245. O número 3 é o menor número primo. De 786. 786 é um número par. Ele é divisível por 2 e ele é um número primo. 77 é um número que é possível somente dividir por 7. Então, o menor número primo dele é o 7. Então, 1245 é o número 3, o 786 é o 2 e o 77 é o 7. Aqui você sabe que ele é divisível por 3 se você somar os algarismos. Você sabe que vai encontrar 12, 12 é múltiplo de 3. 3 é o número primo. Então, o menor número primo que você pode dividir esse número aqui é o 3. Se o 3 não fosse possível, o 5 seria uma opção, ó, porque ele termina em 5. 5 é um número primo. Escreva os 10 primeiros termos da sequência dos números primos, tá? O primeiro número primo e é o único que é o par é o 2. O segundo número primo é o 3. O terceiro é o 5. O quarto é o 7. Depois é o 11. Depois vem o 13. Depois o 17. O 19. O 23 e o 29, tá? Nós colocamos aqui os 10 primeiros. É claro que é infinito, gente. Mas aqui pediu para colocar os 10 primeiros. Na letra A, veja como Lucas procedeu para verificar se 127 é primo ou composto. Ele dividiu por 2, deu o número decimal. Ele dividiu por 3, que é o próximo número primo, deu o número decimal. Ele dividiu por 5, que é o próximo número primo depois do 3, número decimal.
Isso quer dizer, quando dá um número decimal, é porque ele não deu uma conta exata. Então, ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5. Ele dividiu por 7, também não deu exato. Dividiu por 11, que é o próximo número primo depois do 7, também não deu. E ele dividiu por 13 e também não deu. Note que ele dividiu 127 pela sequência dos números primos e registrou o quociente, considerando uma casa decimal. Esse procedimento deve ser realizado até que o quociente seja um número natural. Nesse caso, dizemos que 127 é composto ou que o quociente seja um número decimal menor que o divisor. Nesse caso, dizemos que 127 é primo. Então, de acordo com essas informações, Lucas pôde concluir que 127 é primo ou composto. 127, a gente observou aí que ele é um número primo. Ele só é possível dividi-lo por 1 e por ele mesmo, que é o 127. A conta que ele fez, ele está aqui a justificativa, porque o quociente 9,8 é menor do que o divisor 13. E os quocientes que ele registrou são todos números decimais. Você não pode dividir, o seu divisor não pode ser maior do que o seu dividendo, tá? Por isso que o máximo que ele pode dividir aí foi o 13. Então, passou do 13, não, a gente não pode mais fazer essa conta, então ele não conseguiu ser divisível por ninguém, então ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, ele é primo. B, utilizando o mesmo procedimento, verifique se os números 47 e 123 são primos ou compostos. Aqui você pode usar uma calculadora, senão fica muito extenso. Você vai dividir, por exemplo, 47 pelo primeiro número primo. Você vê que não dá exato. O segundo número primo é 3, não dá exato. O terceiro número primo é 5, não dá exato. E depois você divide por 7, não dá exato. Aí eu já não posso mais dividir por ninguém, porque vai passar pelo número primo. Vai ser maior. Então, nenhuma deu exata, isso quer dizer que 47 é primo. Por quê? Porque aqui, ó, o quociente 6,7 é menor que o divisor 7. E os quocientes registrados são números decimais, tá? Enquanto aqui estiver dando um número maior do que o número primo, ó, aqui deu 23, é maior do que 2. Aqui deu 15, é maior do que 3. Aqui deu 9, é maior do que 5. Agora aqui já deu menor, 6,7 é menor do que 7. Eu não consigo dividir mais, tá? Por nenhum outro número primo. Não é possível. E se eu não conseguir achar nenhuma conta exata, é porque esse número, ele é primo. Fazendo o de 123, dividir pelo primeiro número primo, que é 2, deu 61,5. Não é exato. Dividindo por 3, deu 41. Então, pronto, ele já não é primo, porque ele é por 1, por ele mesmo, e por 3 a gente já descobriu que ele é também, porque 41 deu conta exata. Então, desses números aqui, quem é possível, quem que é primo? O 47. Analise os números do quadro e indique quais são primos e quais são compostos. Divisores do 107. Os divisores do 107, 1 e 107. Do 35, 1, 5, 7 e 35. De 54, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Do 23, 1 e 23. Do 17, 1 e 17. Quem que são primos aqui? São os que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O 107, o 23 e o 17. Os demais são compostos. Aqui a gente vai decompor os números em fatores primos. Lembra que nós fizemos isso na sala? Põe um 72, passa um risco. É possível dividir ele por 2, que é o primeiro número primo? Dá 36. Divide novamente por 2, dá 18. Divide novamente por 2, 9. Não dá mais para dividir por 2, ó, é número ímpar.
Qual que é o próximo número primo? O 3. Dá para dividir por 3? Dá 3. Divido por 3, cheguei no 1, acabei a decomposição. Quem que eu tenho aqui? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. 150. Então, começa lá. Primeiro número primo, 2. É possível? É, dá 75. É divisível por 3? Sim, dá 25. Agora, não dá mais para dividir por 3, só por 5. 5 é primo. 5 dividido por 25 dividido por 5, 5 também dá por 5, deu 1. Quem são os números? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2.310. Primeiro número primo, 2. Dá 1.155. E agora? Dá para dividir por 2? Não. Qual que é o próximo número primo? 3. É possível, dá 385. Agora não dá mais por 3, só pelo 5. Dá 77. Agora não dá mais por 5. O próximo número primo é 7. Por 7 dá. Deu 11. Qual que é o próximo número primo? 11. Divide, dá 1. Qual é a decomposição? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Faz a mesma coisa aqui no 441. A decomposição é 3 vezes 3 vezes 7 vezes 7. Agora aqui é o caminho oposto. Para a gente achar um número cuja fatoração é o 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11 vezes 3, joga aí na calculadora, você vai achar o número 2.574. Assinale a alternativa que o número está representado pela decomposição de números primos. Ó, a decomposição tem que ser números primos. Olha a letra A. Não é. 9 não é número primo. Então, já descarta essa. 3, 5 e 15. 15 não é número primo. Pode descartar a B. A D, 5, 7, 10 e 13. 10 não é número primo. Pode descartar. Quem que tem todos os números primos? A letra C. 3, 7, 7 e 11. Acabou, pessoal. Essa foi nossa aula de correção das atividades do CA, da página 20 até a página 29. Beijo.